Bancarização dos precatórios, a única saída. YouTube, Luiz Cacerelli, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like, compartilha os vídeos. Precatórios bancarizados, a única solução para o Brasil, né? É a bancarização dos precatórios. Você bancariza os precatórios, você joga 200 bilhões na economia brasileira, gerando emprego, gerando renda. Então o precatório fazendo uma revolução, né, na economia brasileira, são 200 bi na veia da economia brasileira, com a bancarização dos precatórios. Bancarização dos precatórios, a melhor saída. Clica lá no canal, se inscreve, dá um like, compartilha. Nós temos uma playlist, procura lá no canal uma playlist. Você vai encontrar uma playlist chamada Precatórios Bancarizados. Clica lá, você vai encontrar este vídeo e muitos outros vídeos sobre a questão da bancarização dos precatórios, do banco do precatório, de se bancarizar os precatórios, né? E de se transformar o precatório numa moeda através do banco do precatório, com 200 bilhões, né, na veia da economia brasileira. Então é isso aí, pessoal. O tema de hoje é precatório, a bancarização dos precatórios, como a única saída viável para as questões do precatório. Precatório é essa grande caixa preta, né? A gente tá vendo aí a caixa preta que se transformou os precatórios. São super precatórios, é o mercado negro de precatório, é a compra e venda de precatórios, é o calote público, né? É a correção dos precatórios, são as PECs, né? As emendas, né? Então tudo isso faz com que a sociedade brasileira veja a questão dos precatórios como uma grande caixa preta. Assim, para começar, né, pessoal, a gente não sabe nem dizer qual o valor atual da dívida, porque não tem como, é uma caixa preta, o precatório é uma indústria, né? Ocorre no Brasil uma industrialização dos precatórios, e um dos grandes problemas do precatório não é nem tanto as condenações, mas sim o calote, né? O tempo, a espera, o juro, né? Então você tem precatório aí com 30 anos de juro, precatório com 40 anos de juro, precatório com 20 anos de juro, precatório com 15 anos de juro. Então o juro hoje, ele é responsável pelo grande montante da dívida, né? A grande parte da dívida de precatório hoje, ela vem dos juros e nem tanto pela condenação. Daí a dificuldade muito grande de até o governo dizer, né, qual que é a dívida atual do precatório. É uma coisa muito difícil, porque todo dia você tem correção, né, de precatório, todo dia você tem sentença transitando em julgado, todo dia você tem gente propondo novas ações contra a fazenda pública, né, quer seja municipal, estadual ou federal. Então todo dia tem os munícipes brasileiros, né, os cidadãos brasileiros, né, como o governo presta um péssimo serviço, o cidadão brasileiro vive recorrendo ao Poder Judiciário, né, para procurar a guarida do Poder Judiciário para reaver os seus direitos. Então, assim, pessoal, todo dia tem ação contra o Estado, né, todo dia tem condenação, todo dia tem precatório autuado, todo dia tem precatório pago, todo dia tem rendimento em cima dos precatórios. É essa bola de neve descendo a ladeira. O que a gente está vendo aí é a dívida só faz crescer. E a solução a gente está propondo aí, né? Eu tenho 20 anos estudando precatório aí, e hoje eu não tenho dúvida em afirmar para todos vocês que a única saída viável hoje para a questão dos precatórios é a questão da bancarização. Você tem que fazer o banco do precatório, e assim que a sentença ela transitar em julgado, né, que não couber mais recurso, assim que o precatório for autuado, ele precisa ir para o banco, né? É uma necessidade muito grande. Hoje a gente tem uma dívida aí, eu estimo em mais de 200 bilhões. São 200 bilhões. Como é que um Tribunal de Justiça, o CNJ, o Poder Judiciário não é banco? O Poder Judiciário, ele não tem essa capacidade, esse know-how, né, bancário. Por mais que as varas de precatório elas corrijam os valores ali, recebam os processos, chega uma hora que é preciso o banco. O valor do calote, o valor da dívida é muito grande, já há necessidade de um banco para gerir tudo isso, né?
E o Banco do Precatório, ele vem para solucionar uma série de problemas aí, né, pessoal? Primeiro problema é o calote, né? Os governos hoje tudo deve precatório, do Iapoque ao Chuí, do Rio Grande do Sul ao norte do Brasil. Todos os estados aí com dívidas, enormes dívidas em precatório. Um deve 10 bi, o outro deve 8 bi, o outro deve 5 bi. É tudo assim, e devendo para centenas de milhares de cidadãos brasileiros, né? Não é para uma, duas, três empresas, não. Eles devem para centenas de milhares. Então é um calote público institucionalizado, né? Isso aí é muito feio, pega muito feio para os estados. E a bancarização ela é muito interessante para os governos, né? Porque a bancarização você tira a dívida dos precatórios das costas do governo e você dilui, né, esses 200 bilhões aí na economia brasileira. A gente tá vendo aí o ministro Paulo Guedes pulando para cima, né, com a questão dos precatórios, porque só precatório federal por ano agora são 89 bi, né, e diz que aí não tinha previsão e tal. Então assim, bancariza, joga esses 89 bi na economia. Você tem mais 100 bi, 150 bi dos estados, você joga, né, bancariza, cada estado com o seu banco, né? A proposta da bancarização do precatório, é uma proposta até que razoavelmente simples de se implantar. Você tem que fazer, criar o banco do precatório, né? E aí os vários bancos de precatório. Por exemplo, cada estado tem que ter seu banco do precatório. Nós já temos vídeo lá explicando, né? Banco do Precatório Gaúcho, Banco do Precatório Catarinense, Banco do Precatório Paranaense, Banco do Precatório Paulista, né? Cada estado com o seu Banco do Precatório. O Banco do Precatório ele vai ter um comitê gestor, que é o governador, presidente da Assembleia, presidente do Tribunal de Justiça, o representante estadual da OAB e o representante dos credores. Pega esses atores sociais, você monta um comitê gestor, né? E você implanta o banco do precatório, todo ele digitalizado, né? Hoje as varas de precatório tem tá tudo muito bem organizado pelo CNJ, né? Pelas varas de precatório dos estados. Você tem ali a listagem, né? Por ordem de chegada, por ordem cronológica, né? Então tá facinho para você bancarizar. Estratifica lá, cria o banco, né? E chama lá o credor do precatório, fala, olha senhor, o senhor ganhou uma ação aqui contra o estado não tem condição de pagar, nós vamos abrir um crédito aqui para o senhor vai ter um crédito aí no valor da condenação, o crédito em precatório, você vai poder usar o precatório dentro do banco do precatório, você vai poder comprar e vender, né? Você vai ter mercados recebendo em precatório, posto de gasolina vai receber em precatório, né? Farmácias vão receber em precatório, material de construção, você vai poder tocar a tua vida normalmente, né? Porque hoje o credor do precatório está sofrendo uma humilhação muito grande, né? É um verdadeiro escárnio que está submetido o credor do precatório. A pessoa entra na justiça, ganha ação, fica 10 anos brigando na justiça, depois que ganha ação fica mais 20, 30 anos esperando. A grande maioria dos credores do precatório estão morrendo, né? Então com a bancarização você arruma isso também. Você já deixa o autor da ação, ele usufruir da condenação em vida, né? Veja quanta vantagem você tem com a bancarização dos precatórios. Você acaba com a dívida dos governos, porque o dinheiro ele vai ser diluído em ele vai permear por toda a economia brasileira. Os 200 bilhões que hoje é uma dívida, ele é injetado esse dinheiro na economia brasileira, gerando muito emprego, muita renda, muito desenvolvimento. Então primeiro ponto, você acaba com o calote. Segundo ponto, o credor do precatório, ele vai usar o dinheiro em vida, porque assim que a sentença transitar em julgado, assim que o precatório for homologado, ele vai para o banco e é aberto o crédito. Então o credor, né, mesmo que não recebeu em real, mas ele está usando o dinheiro dele em precatório. Então ele está comprando, está vendendo, ele está usando o dinheiro dele da maneira como mais ele lhe convir, né? Então é muito interessante isso, pessoal. A bancarização. Outra coisa também que a bancarização ela vai acabar, né? É com o comércio negro de precatório, né? Hoje tem aí uma indústria de compra e venda de precatórios instalada no Brasil. O credor do precatório está amarrado, está preso. O credor do precatório não pode comprar um remédio, não pode comprar uma gasolina, não pode comprar um alimento, não pode fazer nada. A única coisa que ele pode fazer é vender nesse mercado negro com 70%, né? 50%. Até tudo é legalizado, né, pessoal?
A gente tá vendo aí as emendas, né? Os governadores junto lá, são feitas, né? Perdão, são feitas as leis, né? E então assim é um calote legalizado. Mas assim, eu acho isso um escárnio, né? Você deixar o credor do precatório 15 anos, né, brigando na justiça, a justiça nossa é lenta. A pessoa às vezes demora 10 anos, 15 anos para ganhar uma ação na justiça. Depois vem a vara de precatório e oferece um desconto de 40%, né? Ora, a pessoa já esperou 10 anos, o Poder Judiciário ganhou, é um direito dele, adquirido, né, por lei, né? E tem aí o direito à coisa julgada, né? Sentença judicial não se discute, se cumpre. Aí estão querendo aí dar desconto de 40%, né? Ágil, né? Desconto de 40%. Olha, apesar de ser legal, a gente considera isso aí uma humilhação muito grande para quem procura o Poder Judiciário. Então, com a bancarização, acaba isso, pessoal. Acaba com esse comércio negro de precatório, acaba com essa compra e venda de precatório, pessoa ganha ação, acabou lá, ó, transitou em julgado, não cabe mais recurso, é homologado o precatório e manda para o banco abre o crédito lá, estratifica, é fácil, você pega lá o nome do autor, né? O nome do credor, o CPF dele, o endereço dele, você tem a vara que corre o processo, você tem o número do processo, o órgão devedor, o valor autuado, o valor corrigido, estratifica, tudo digitalizado hoje, né? Hoje a gente tá vendo aí os bancos digitais aí, virou uma febre no Brasil, né? Você monta o banco do precatório, é questão de meses aí, você instala o banco do precatório, acaba com esse calote público, acaba com a dívida, né? Acaba com a espera, acaba com o mercado negro de precatório, né? Até através do banco fica melhor, porque o valor ele é muito grande, pessoal. Se fosse poucos precatórios, a gente até concorda que a vara de precatório pudesse administrar, né? Mas assim, pessoal, são 200 bilhões espalhados pelo Brasil. Você tem precatório municipal, precatório estadual, precatório federal, né? Então, quer dizer, precisa bancarizar, é um montante muito alto. Todo dia é uma indústria, né? Que nem eu falei para vocês. Todo dia tem ação entrando, todo dia tem protocolo de ação contra os municípios, estados e federação, todo dia tem sentença judicial condenando os estados, todo dia tem precatório autuado, todo dia tem correção de precatório. Então você estratifica, você joga isso aí já faz tempo que já foge, né, as atribuições do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não é banco. O grande compromisso do Poder Judiciário é em exercer a lei, né, em se aplicar a lei, né. E a gente está vendo que a vara de precatório está assumindo papel de banco, né? Sendo que o valor ele é muito alto, é um valor assim extremamente grande, né? Você está tratando aí com 100 bilhões, né? Você tem aí os super precatórios, que são precatórios bilionários, né? A gente viu aí vários precatórios aí de bilhões sendo pagos aí, né? Então assim, é um assunto que realmente é polêmico, né, pessoal? Mas que a gente nota que a bancarização dos precatórios é a única saída, né? É o título do vídeo de hoje, né? Bancarização dos precatórios, a única saída. É a única saída que a gente está vendo para a questão dos precatórios, para se acabar com o calote, né? É uma humilhação muito grande para o credor. A maioria dos credores estão morrendo sem receber. É uma humilhação muito grande para o Poder Judiciário, né? Porque todo mundo é obrigado a cumprir a lei e os estados aí não cumprem, né? Ficam procrastinando, ficam empurrando de barriga, ficam vivendo, administrando os estados como se não devesse, como se não tivesse dívida, né? Isso aí é muito ruim para o país, para a imagem do país, né? O país ele é visto, os investidores olham, né? Um governo que não paga suas contas, que não cumpre com seus compromissos e principalmente, né, pessoal, um governo que não cumpre decisão judicial, isso causa um efeito muito negativo, né? Quando se fala em atrair investimentos externos para o Brasil, ora, todo o povo brasileiro, todo cidadão comum é obrigado a cumprir as suas sentenças judiciais. A gente pode até discordar, mas todo mundo cumpre, né? E os governos não cumprem essa velhacaria institucionalizada, né? Prorroga, aí eles juntam os deputados, fazem as emendas, né? Que nem já teve uma emenda lá chamada a emenda do calote, né? A PEC 62,
Isso aí é muito feio, né? A emenda já ser chamada de emenda do calote. Olha só a que ponto chegou a velhacaria, né? O calote institucionalizado no Brasil. Então, pessoal, realmente a gente não vê outra solução para a questão dos precatórios, a não ser a bancarização, né? A bancarização, você cria o banco do precatório, a pessoa ela vai receber um extrato bancário, né? Tudo digitalizado. Ali o credor do precatório, ele não vai, né? Ele não vai ter em reais, ele não vai receber em reais, mas ele vai receber o crédito dele em precatório e ele vai estar podendo usar o dinheiro dele dentro do banco do precatório, né? A gente está vendo aí várias outras moedas, né? Sendo utilizadas aí mundo afora. Um exemplo que eu tenho até um vídeo, né? Que o precatório vai ser o novo Bitcoin brasileiro, porque a gente está vendo aí o pessoal comprando e vendendo em Bitcoin, principalmente dentro da internet, né? Dentro da rede mundial dos computadores, o pessoal compra e vende, né? Muita gente investindo em Bitcoin e tal. E o precatório tem tudo para ser essa nova moeda brasileira, né? Você pegar hoje o que é uma dívida, né? Hoje você tem 200 bilhões em dívida. Esse dinheiro parado, com a bancarização dos precatórios, você pega esses 200 bilhões e você joga ele na economia brasileira, gerando muito emprego, muita renda, vai ser 200 bilhões na economia. É uma injeção de dinheiro na economia brasileira. Isso vai dar um boom na economia brasileira, gerando muito emprego, gerando muita renda, né? Você vai disponibilizar hoje o que é uma dívida, você transforma isso em liquidez, né? Transforma isso em dinheiro vivo na veia, né? Na veia da economia brasileira. Isso vai ser um fator de geração de muito crescimento, de muito emprego, de muita renda para o nosso Brasil, né? Principalmente, pessoal, que nós estamos vivendo aí nesse período de pandemia, um desemprego muito grande, uma inflação muito alta, muitas famílias indo morar na rua. A gente está vendo aí a dificuldade do brasileiro se alimentar, né? Muita gente comia 3 vezes por dia, está comendo 2. Quem comia 2 vezes está comendo 1. E quem comia uma só está sem comer. O número de famintos no Brasil aumentou muito com a pandemia. Então, a hora de se jogar 200 bilhões na economia, né? Você liberta os credores do precatório, você tira essa dívida das costas dos estados, você joga esse dinheiro na veia da economia brasileira, você acaba com a compra e venda, esse mercado negro de precatório, né? Com desconto aí. Agora, com essa nova PEC aí que está no Congresso lá, eles vão querer aumentar ainda mais o desconto, né? Vai ser um escárnio, realmente um verdadeiro escárnio para o credor do precatório, que brigou por anos na justiça para rever seus direitos e agora que ganhou a ação é obrigado a entregar com 70% de desconto, porque o próprio pessoal do mercado negro já está avisando. Com a PEC do precatório, com parcelamento em 10 anos, o desconto que era de 50%, o desconto vai aumentar, porque eles olham para a cara do credor e dizem assim, ó, olha senhor, é melhor o senhor me vender com 70% de desconto, porque o senhor não vai receber mesmo. Então assim, é uma verdadeira tragédia, né? Se não fosse trágico, seria cômico a questão dos precatórios no Brasil. Então, pessoal, a gente traz aí, né, a bancarização dos precatórios é a única saída viável para a questão dos precatórios, eu não tenho dúvida disso. A dívida, com o passar dos anos, só faz crescer. É PEC em cima de PEC, é prazo em cima de prazo, muda a taxa, muda a correção, muda isso, e a dívida só faz crescer, o número de ações só faz aumentar, porque o governo presta um mau atendimento, né? O cidadão brasileiro, quando é atendido pelo Estado, ele é muito mal atendido, ele é obrigado a recorrer ao Poder Judiciário, então as ações elas só fazem aumentar, né? É a ação aumentando, é a correção dos precatórios. Hoje a grande dívida dos precatórios, ela não é inerente às condenações. A grande dívida dos precatórios hoje é a questão do juro. Tem precatório com 20 anos de juro, 30 anos de juro, tem precatório com 40 anos de juro. Então o juro ele representa o grande montante da dívida. Hoje ela é representada pelo juro, e com a bancarização do precatório, você acaba com tudo isso, você estratifica, faz o banco digital, né? Tudo digitalizado, o credor ele é chamado lá no banco, olha aqui senhor, o senhor ganhou a sua ação,
o governo não tem dinheiro para lhe pagar, mas nós vamos lhe pagar em precatório. Nós vamos abrir um crédito em precatório, o senhor vai poder gastar o seu dinheiro assim, ó, na farmácia, no mercado, no posto de gasolina, no hospital, em tudo aquilo que o senhor quiser fazer, o senhor vai poder fazer dentro das normas do Banco do Precatório. Né? Monta o Banco Nacional de Precatórios Judiciais, Banco Federal de Precatório, Banco Estadual de Precatório, Banco Municipal de Precatório. Bancarização dos precatórios, a única saída para o Brasil. E então, pessoal, se inscreve lá no canal, dá um like, compartilha os vídeos, né? A gente tem lá uma playlist chamada Precatórios Bancarizados. Clica lá no canal, se inscreve, dá um like, compartilha. Clica lá na playlist, você vai achar uma série de vídeos tratando somente sobre a questão da bancarização dos precatórios. Então é isso aí, pessoal. Bancarização dos precatórios, a única saída. Obrigado a todos pelo vídeo e até o próximo vídeo.